Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Renata Bermudes, eu sou criadora da consultoria Sosseguinho e do método, de consultoria Sosseguinho. Hoje eu vim falar sobre um questionamento que eu respondo com uma frequência enorme, principalmente de quem está pensando em contratar uma consultoria de sono. E a maioria das mães que me procura tem um viés de criação com mais apego, um olhar mais para a disciplina positiva, quando a gente está falando de crianças, não querem aquela coisa tradicional e autoritária, né, e muito bruta na forma de criar. Então, algumas chegam desinformadas sobre isso, mas a maioria chega a mim porque está procurando um tratamento mais humanizado, digamos assim, né, com a criança. E aí, uma das coisas que eu mais ouço uma das preocupações mais frequentes das mães, e é o motivo de eu ter resolvido gravar esse vídeo. Já faz um tempo que eu estou organizando bibliografia sobre isso e tal. Estou aqui com a mesa cheia de livros. É a questão do cortisol. Tá? Então, muitas mães falam assim: ah, Renata, mas dá para fazer a consultoria de sono sem choro nenhum? Algumas vezes sim, algumas vezes a gente consegue fazer sem choro nenhum, outras vezes, né, porque nenéns cansados, em geral, choram, crianças que estão cansadas, em geral, choram, porque é a única forma de comunicação delas, mas eu sempre explico que esse choro vai ser acolhido, que você vai pegar no colo, que você vai dar beijos, abraços, carinho, né, que você vai oferecer contato físico, contato visual e tal. E aí as pessoas dizem assim: Renata, mas dizem que quando o bebê chora, e isso é um questionamento bem frequente, quando o bebê chora, ele libera cortisol e que o cortisol prejudica o desenvolvimento do cérebro. Então, para aqueles que começaram a me seguir há menos tempo, que nem sempre eu fico falando e tal, mas eu sou bióloga formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, e eu desenvolvi a minha metodologia quando a minha filha não dormia. Então, a metodologia da Sosseguinho foi criada do zero, não é um curso que veio dos Estados Unidos ou da Austrália e tal. Eu desenvolvi através dos estudos de artigos científicos e de literatura científica da minha área e agregando outras, né? Então, eu tive que estudar psicologia, tive que estudar depois com crianças mais velhas um pouco de pedagogia e tal. E o método foi formado assim. Então, esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo do que o normal, mais denso de informação, porque por mais que eu tente traduzir isso em linguagem leiga, é um pouquinho complicado, então tenham um pouquinho de paciência. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o cortisol é um hormônio que faz parte do nosso organismo, como todos os outros hormônios. Ele é muito importante e tem funções imprescindíveis. Por exemplo, no desenvolvimento da criança, junto com a testosterona e tudo, ele vai ajudar a formação de músculos, ele vai no crescimento da criança, em diversos mecanismos. Tá? No organismo do adulto, o cortisol também é muito importante. Em situações de algum estresse, ele vai ajudar a regular pressão arterial, vai ajudar na homeostase do seu organismo. Ou seja, o desregulou, ele vai ajudar a dar uma puxadinha e regular. Ele é chamado de um estresse, de um hormônio de estresse, como é a adrenalina, né? São aqueles hormônios tipo de luta ou fuga. Ai, meu Deus, eu preciso resolver isso aqui, como é que eu vou fazer? Esses hormônios entram para nos deixar mais estáveis do que a situação deixou e para regular algumas, por exemplo, mandar mais açúcar para os músculos e tal, que é para você poder correr, para você poder responder aquelas situações e tal. E aí é importante dizer que o nosso organismo foi feito para ser estressado, né? Então, quando você vai numa montanha russa, o que você está fazendo é propositalmente estressando o seu organismo, porque aquela descarga de adrenalina depois vai te dar uma sensação gostosa, ou para algumas pessoas não tão gostosas assim, né? Mas a gente vive esses estresses durante toda a vida e o organismo ele é programado para isso, tá? O que normalmente faz mal e faz muito mal é o estresse crônico. Então, se você vive, por exemplo, ninguém vai dizer que você vai morrer porque uma vez no ano você se estressou no trabalho
e você teve uma alteração lá com alguém, com um colega, com um chefe e tal, ninguém vai te dizer que, ai meu Deus, você vai morrer disso. Mas se todos os dias você chega do seu trabalho muito estressado, isso vai depauperando o teu organismo, porque você mantém níveis crônicos desses hormônios de estresse muito altos, além do normal. Então, são hormônios que são feitos para funcionar assim. Vai e traz a pessoa de volta, e aí o que acontece é que você vai e fica, né? Às vezes não no nível nem tão alto, mas vai. O cortisol, por exemplo, se ele estiver muito baixo, o organismo não funciona. O próprio William Sears, que quem não conhece, o William, na verdade, o próprio William, a gente sempre fala porque ele está como primeiro autor, né? Mas, como mulher, devo dizer que o livro Criação com Apego foi escrito por ele e pela esposa dele, Martha Sears. Eles são pediatras e só têm 8 filhos, né? Então, eles escreveram esse livro que chama Criação com Apego. E ele mesmo fala que crianças que têm um nível de cortisol baixo demais acabam ficando apáticas. Ah, quer dizer que eu tenho que estressar meu filho? Não, todos nós temos níveis de cortisol normais. Quando tem muito pouco, a criança fica apática. Quando tem demais, ela fica muito ansiosa e fica estressada e tal. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o cortisol não é ruim. Ele existe, a gente tem que ter ele num determinado, porque senão a gente cria uns vilões, né? Que nem na minha época, quando eu era mais nova, era na nutrição era ovo. Não pode comer ovo, porque ovo dá colesterol, né? Ninguém comia ovo, agora pode. Então, assim, as coisas, todas as coisas da natureza, no nosso organismo, dentro de um equilíbrio, elas são saudáveis. Quando a gente desequilibra, aí a gente vai ter problemas. E aí eu fiz uma revisão bem grande, tá? Sobre esses estudos que falam da neurogênese, ou seja, da criação de células no hipocampo. E muitos deles são feitos em ratos e tal, adultos, então que estresses liberam cortisol e que aí não tem formação dessas células do hipocampo. O hipocampo é uma parte do cérebro que é responsável por lidar com memórias, com emoções e tal. E os estudos que são feitos em crianças e com bebês, eu não vou falar que são todos, porque eu não consigo ler todos os artigos do mundo, mas todos os que eu achei, e se você está assistindo aí, você tem algum outro, me manda, tá? Todos eles falam de crianças que sofrem de maus tratos ou de abandono. Então a gente está levando a situação num extremo muito grande, que é crianças que sofreram por maus tratos por meses e algumas vezes anos e foram institucionalizadas e foram. Então a gente tem que, nessas crianças, a gente tem uma deficiência na formação do hipocampo, né? Porque é aquilo que eu falei, a gente tem um estresse continuado por muito tempo, uma negligência que acontece por muito tempo, e aí a gente tem esses estudos de que esses níveis crônicos altos de cortisol, eles acabam gerando dano na formação neurológica dessas crianças, tá? O que eu não achei, até porque para mim não faz o menor sentido e a gente vai destrinchar isso aqui, tá? Estudos que digam que a criança chorando, acolhida no colo da mãe, cheia de amor e carinho, né? Que são as pessoas que procuram consultorias de sono, não são pessoas que negligenciam seus filhos, pelo contrário, elas estão procurando uma outra alternativa para fazer aquilo de uma forma saudável, tá? Então, quando a gente está falando desses estudos que o estresse pode levar a esse tipo de problema, nós não estamos falando de choro, nós estamos falando de estresse emocional crônico, contínuo, tá? Aliás, só fazendo um parênteses, tem vários estudos que mostram que crianças institucionalizadas choram menos, não pelo motivo bom, mas porque de tanto chorar e não ter enfermeiras suficientes, cuidadoras suficientes para atenderem a todas elas, elas choram tanto tempo sem ser atendidas que elas deixam de chorar muitas vezes, que é o que algumas pessoas chamam de abandono aprendido, porque se eu choro, choro, choro e ninguém vai me socorrer, a gente acaba entrando
É como se a criança dissesse assim, não vou gastar energia com isso porque não está surtindo efeito. Isso não é bom, tá? Embora seja ainda recomendado por muita gente, chega para mim dizendo que o pediatra mandou deixar a criança lá chorando sozinha, que ela vai parar de chorar, mas é um parar de chorar pelo motivo errado. Dito isso, né, feito esse parênteses, quando você lê Elizabeth Bentley, ela mesma vai dizer que aquele tal do efeito vulcânico que todo mundo fala, que se você não sabe, dá um Google aí, mas é tipo, chega final da tarde, a criança surta, o neném surta, tá? E ele chora muito, e é muito difícil de acalmar, que é uma superestimulação, né? A criança acaba não conseguindo cochilar durante o dia e tal, e ela chega no final do dia muito estressada. Tcharam! É criado pelo cortisol, pela secreção do cortisol. Então, a criança não dormir as sonecas dela corretamente ao longo do dia vai fazer com que ela chegue ao final do dia com níveis altos de cortisol. E repara, as mães que chegam com esse tipo de problema, isso não acontece na maioria das vezes um dia ou dois. Tanto que se você der outro Google aí e procurar Hora da Bruxa Nenéns, você vai achar vários textos falando sobre como nenéns que chegam no final da tarde chorando e gritando e difíceis de acalmar e a gente não consegue lidar. Efeito do cortisol, que é justamente o que as pessoas que são contra consultorias de sono usam como argumento, né? Esse hormônio. Agora, sobre o choro, então, uma coisa só para fechar o negócio do cortisol por enquanto, né? Fechar essa caixinha do cortisol, o que acontece? O cortisol, ele é um hormônio que em excesso, de forma crônica, vai ter problemas, vai criar problemas no desenvolvimento neurológico da criança, ou pode, né? Nada é muito determinado, mas pode, tem uma grande chance de dar problemas no desenvolvimento neurológico da criança. Estresse psicológico. Agora a gente vai falar de choro, tá? O choro, eu peguei uma revisão bem legal da Belliani, que é da Universidade de Siena, na Itália, uma revisão bibliográfica sobre o choro de 2017, no qual ela chega à conclusão, né, de que a maioria dos autores concordam que o choro emocional é uma exclusividade dos seres humanos, né? Então, os humanos, eles conseguem, são a única espécie mamífera que chora com lágrimas em situações emocionais. E aí é que mais interessante, porque ela aborda a questão de que o choro humano, ele acontece não apenas o choro emocional, né, que não é o choro de dor e tal. Ele acontece com humanos não só em situações ruins, mas também em situações de emoções boas. O que isso significa, ou pode significar, porque né, ciências são estudos em andamento, é que talvez o choro não seja uma coisa ruim, como algumas pessoas pensam, mas ela aborda o viés de que o choro, ela e vários outros pesquisadores que ela cita na revisão dela, vários outros estudos, de que o choro, para os seres humanos, é uma forma de autorregulação. Então ela fala assim, quando você está sentindo emoções muito fortes, o teu corpo fica estressado, né? Seja ruim ou seja muito bom, o teu corpo fica de uma certa forma estressado e o choro serve como regulação. Então ela inclusive aborda que vários estudos mostram que segurar o choro ou reprimir o choro socialmente pode ser deletério, né, que a gente chama, pode ser ruim para o estado emocional da pessoa. O próprio casal Sears também fala nos livros deles que alguns estudos mostraram que há secreção de endorfinas nas lágrimas humanas. Endorfina, para quem não sabe, é uma outra classe de hormônios que dá a sensação de bem-estar e relaxamento. Então, quando você corre, faz exercício intenso, dá aquele relaxamento de novo. São hormônios que estão presentes no sexo, por exemplo, que dão aquela sensação de relaxamento depois. Então, eles conseguiram captar nas lágrimas a presença desses hormônios. Então, o que eles dizem é que o choro, ele é uma
programação do corpo para ajudar você a relaxar em sinais de estresse. Então, em situações de estresse. Então, entra o cortisol para regular a pressão arterial, tudo, e você chora, né? Para ajudar a dar essa sensação de relaxamento e você passar por ali. Inclusive, às vezes as coisas são... Eu sou uma pessoa, por exemplo, que quando eu tenho descargas de adrenalina, logo depois da descarga de adrenalina, então assim, passou a situação de perigo, eu tenho crises de choro. A minha filha mais velha também, né? Esses tempos a gente pegou uma chuva de granizo, aí caiu sobre o carro e ela ficou... Eu disse, bota a mão no vidro para não quebrar. Quando acabou, ela desabou de chorar. Mamãe, eu tô chorando e tremendo. Eu disse, eu sei, meu amor, isso é porque a adrenalina baixou. Tá? Então, esse choro emocional viria com a função de fazer com que a gente relaxe. E o próprio casal Sears também fala, no livro Criação com Apego, né, que alguns pais relatam, né, que as crianças, e eles perceberam também com os 8 filhos deles, né, que algumas crianças, em determinados momentos, inclusive nesses que a Elizabeth Bentley, né, que é a autora do Soluções para a Noite Sem Choro, ela coloca que para aliviar o estresse desse cortisol acumulado no final do dia, as crianças precisam chorar para conseguir relaxar e dormir. Ah tá, Renata, mas aí então como é que a gente casa as duas coisas, né? Porque eu não quero ficar dando descargas de cortisol no meu filho, e, obviamente, nem eu quero nas minhas filhas e nem eu quero com meus clientes também, né? Então, o grande diferencial que as pessoas parecem não conectar, porque, claro, nós temos pessoas e profissionais que são muito sensacionalistas em todos os campos, em todas as áreas, é que os consultores de sono, as consultoras de sono, que são sérios e que trabalham de forma científica, sabem disso e vão trabalhar com um choro apenas inevitável. Então, assim, o que eu falei, muitas vezes a gente consegue fazer uma consultoria de sono praticamente sem choro, tá? Mas quando houver choro, esse choro sempre é atendido, sempre é consolado, e ele sempre tem a presença da mãe, ou do pai, né, no caso, mas dos cuidadores principais. Então, dentro dessa situação, a gente não vai configurar o estresse emocional do abandono ou do maltrato, que é o que leva a esses danos. E nem isso vai ser por períodos prolongados. Então, ninguém vai ficar 2 meses fazendo o bebê chorar 1 hora sozinho, trancado no quarto para dormir, que é o que se fala por aí. Então, quem é meu cliente, quem já fez uma consultoria de sono séria comigo ou com outros profissionais sérios, vai saber que todos os nenéns são acolhidos e eles ganham colo. E a gente usa sling para ter o contato pele com pele e é a favor da amamentação. E ninguém vai levar o neném a níveis de estresse crônicos que liberariam cortisol e que gerariam o dano, tá? Eu espero ter conseguido esclarecer para vocês. Se vocês têm alguma dúvida ainda sobre isso, por favor, me escrevam, mandem. Muita gente diz assim, ai, Renata, desculpa eu te questionar. Não tem que pedir desculpa por questionar, né? Os questionamentos são... Todo mundo que trabalha com ciência trabalha com questionamento, porque você só faz um novo trabalho científico, você só desenvolve alguma coisa nova a partir de um questionamento. A primeira coisa num trabalho científico é uma pergunta. Se você for ler um artigo científico, eles vão falar um pouquinho sobre o assunto e vão dizer o que a gente não sabe. Isso. Então, a gente vai desenvolver uma metodologia para tentar esclarecer esse ponto. Então, mande, se você tem algum artigo científico que você acha que não está explicado dentro disso que eu falei, por favor, mande. Porque ou eu vou te explicar como isso funciona, ou eu vou incorporar esse conhecimento na minha metodologia, tá? Então, vamos começar a diferenciar as coisas, o que é estresse crônico e maus tratos, o que é choro, né? E o que é consultoria de sono. As coisas são muito diferentes e tem abordagens muito diferentes, né? A gente falar tranca a criança lá e larga lá, isso é um maltrato, isso é uma negligência, né?
Agora, meu bebê está chorando, eu preciso enfiar o meu peito na boca dele, ou dar uma chupeta, ou dar uma mamadeira, sacudir ele enlouquecidamente para ele parar de chorar, como tem mães que chegam aqui para mim, mas eu tenho que sacudir ele porque ele tem que parar de chorar, senão vai liberar cortisol. Não, gente. Você precisa acolher o seu filho e estar com ele enquanto ele está estressado e permitir que o organismo dele se autorregule. Esse contato com você vai facilitar essa autorregulação do seu filho, tá? Mas não é proibido chorar. Todos os seres humanos choram. O que a gente nunca deve fazer, e é o que eu sempre falo e o que vocês vão ver vários vídeos meus mais antigos, é choro desassistido. E isso, quem é profissional sério, não vai te recomendar. Tá ok? O vídeo hoje foi um pouquinho mais sério, né? Porque o assunto é complexo, mas eu espero que vocês tenham gostado e que voltem e que comentem e que mandem dúvidas, porque eu tô sempre aqui para responder. Um grande abraço. Tchau, tchau.